Organização do clube desportivo daquele autódromo. 5 corridas, uma delas dividida em duas de superbikes, mas estão já imagens da primeira corrida da tarde, a destinada às motos 125 cm3 promoção. Foi a grelha de partida mais recheada, foi aquela também que acabou com um problema relativamente grave, na medida em que foram desclassificados os dois concorrentes, entre eles o vencedor, por anomalias no carburador da sua moto. Como as imagens o documentam, foram muitos os concorrentes que participaram na corrida de 125 promoção. O domínio pertenceu, de um modo geral, ao concorrente número 42, Vasco Salgado, um dos pilotos que foi desclassificado, como já foi referido, porque o carburador da sua Aprilia estava ilegal. Portanto, é importante que a Federação Nacional se preocupe com estes casos, porque vencer corridas com motos ilegais não é de modo algum uma situação ótima, muito menos uma situação desportiva. Mas, enfim, esperemos que a penalização aconteça. Com isto, Felipe Silva, que foi sempre segundo, acabou por vencer a corrida e também passou para o comando do Campeonato Nacional. O segundo acabou por ser o concorrente Diamantino Figueira e o terceiro o Arnaldo Coutinho. A corrida de superbikes não tinha muitos pilotos à partida, mas tinha os principais, que estão de um modo geral muito bem montados, pois são motos muito bem preparadas, isto em termos nacionais. Duas mangas compuseram esta corrida, duas mangas de 14 voltas. O vencedor da primeira manga, de que já estamos a ver imagens, foi o concorrente número 13, o Alexandre Laranjeira, um imigrante português residente em França. O segundo lugar foi conquistado pelo campeão nacional, o veterano Manuel João, que tripula uma Kawasaki e que tem o número 1. Estamos a ver ainda imagens do início da corrida, em que os pilotos vêm ainda relativamente agrupados. Aqui são já imagens dos S de Alexandre Laranjeira, um pouco mais atrás vem o Manuel João, que acabou com cerca de 8 segundos de diferença para o Alexandre Laranjeira. Enfim, não foi uma manga muito disputada. O terceiro lugar foi para o José Pereira e o quarto para o Pedro Batista, que ainda não se encontra refeito de uma queda que teve na primeira corrida há cerca de 15 dias em Vila Nova de Gaia. Portanto, esta a classificação da primeira manga, que, como referi, não foi uma manga muito disputada, o que já não aconteceu com a segunda, de que vamos ver imagens de seguida. Aqui Alexandre Laranjeira, vencedor da primeira manga. Ele, na segunda, vai ter uma luta bastante interessante com o campeão nacional Manuel João, mas já lá iremos. Ainda são imagens da partida. Os preparativos, vimos o Pedro Batista, que em Gaia, eu não quero mais referir, partiu um dedo e uma costela, portanto não estava nas melhores condições aqui no Autódromo do Estoril. O grupo de concorrentes que estamos a ver na imagem são 4, o Alexandre Laranjeira, o Manuel João, o Vítor Fidalgo e o José Pereira. Andaram durante quase toda a segunda manga muito perto uns dos outros, o que tornou esta corrida, aliás, como as imagens o documentam, bastante espetacular. Desta vez foi o Manuel João que venceu, embora tivesse trocado de posição por mais do que uma vez com o Alexandre Laranjeira, o que tornou a corrida bastante interessante e muito competitiva. Foi assim do princípio até final, venceu o Manuel João, mas com o Alexandre Laranjeira muito perto. O terceiro lugar foi ocupado pelo Vítor Fidalgo e o quarto pelo José Pereira. Na geral, venceu o Alexandre Laranjeira, com o mesmo número de pontos terminou o Manuel João. Enfim, uma corrida bastante interessante, e são já imagens da corrida de superpromoção, uma nova categoria, que ainda não tem muitos concorrentes à partida. De qualquer modo, esta nova categoria de superpromoção engloba motos com 250 cm3, de 500 não apareceu nenhuma, mas sim das duas categorias atrás referidas. Mesmo com poucos pilotos à partida, assistimos a uma prova bastante interessante, pois o regressado Luís Catarino com o número 14 e o Artur Martins, um piloto que participa numa série de categorias diferentes, mas que está a demonstrar um andamento bastante rápido. Mas estava eu a dizer que estes dois concorrentes, que são, aliás, os que estamos a ver na imagem,
ofereceram muita luta para o primeiro lugar, o que naturalmente animou a corrida. Os pilotos, por mais do que uma vez, trocaram de posição, tanto o Luís Catarino como o Artur Martins comandaram a corrida. No final, o Luís Catarino, talvez pelo facto de ser um piloto mais experiente, levou a melhor, mas com uma ligeira vantagem em relação ao segundo classificado, portanto, sensivelmente 3 segundos a diferença que separou os dois concorrentes. O pódio com o Luís Catarino, o Artur Martins e o João Ferreira, que foi o terceiro classificado. A corrida 125 Racing não apresentou muitos pilotos à partida, embora alguns dos participantes utilizem motos de série modificadas, o que não corresponde exatamente ao espírito desta nova categoria. Joaquim Cidade com uma Aprilia e Manuel Duarte com uma Famel Zundap eram efetivamente os dois pilotos com motos de competição pura e naturalmente que tinham obtido durante a sessão de treinos oficiais os dois melhores tempos da grelha de partida. Durante a corrida, toda a gente pensou que o Manuel Duarte, e atendendo à vitória dele na primeira corrida de Gaia, que o Manuel Duarte, que tem o número 35, fosse o vencedor da corrida. Ele arrancou melhor do que o seu adversário, o Joaquim Cidade, mas logo de seguida o piloto número 3, que já estamos a ver na imagem, o Joaquim Cidade, foi para a frente, não dando qualquer hipótese ao Manuel Duarte, que vimos com o número 35 e que foi, de um modo geral, o segundo durante toda a corrida. Foi uma corrida pouco animada em termos de luta para o primeiro lugar. O Joaquim Cidade venceu com cerca de 4 segundos de vantagem em relação ao Manuel Duarte, que no final da prova se aproximou substancialmente do guia. Mas isto aconteceu só no final, o que não deu para o Manuel Duarte chegar a incomodar o Joaquim Cidade, que, como atrás de si, venceu de certo modo à vontade. Vasco Salgado, que tinha sido desclassificado na corrida de 125 promoção, desta vez terminou na terceira posição, mas muito longe dos dois pilotos da frente. O quarto lugar foi ocupado pelo Arnaldo Coutinho, o quinto pelo José Pedroso. A classificação do campeonato ficou estabelecida do seguinte modo: em primeiro, Manuel Duarte com 37 pontos.